TV Câmara Entrevista. Olá, amigos da TV Câmara. Hoje nós estamos recebendo o João José da Silva, conhecido João do Jornal. Ele é um dos proprietários do jornal mais antigo, mais longevo do município de Palhoça, que é o Palhocense, que está completando 33 anos de existência. João, é um prazer tê-lo aqui conosco, é sempre uma honra. Prazer é meu. Ô, João, conta um pouquinho dessa história do jornal Palhocense, primeiramente. Como é que ele começou, como é que ele surgiu? Ele surgiu assim que eu me separei da minha primeira esposa, eu decidi lançar um livro de poesia. E nesse lançado do livro, na época em Santo Amaro estava sendo lançado o jornal O Expresso, do saudoso Carlos dos Santos, que era o jornalista de Florianópolis. E ele, com o advento do meu livro, ele me convidou para escrever uma coluna no jornal dele em Santo Amaro, falando sobre Palhoça. Eu topei, eu era um cara totalmente desconhecido, ninguém me conhecia aqui na Palhoça. Eu morava no Alto Ariru, não saía de lá. Era oleiro, trabalhava na olaria, né? E topei a parada. Fui para lá escrever A Boca Maldita, que eu escrevo até hoje no jornal Palhocense. Quer dizer, a Boca Maldita tem mais de 33 anos. Tem mais de 33 anos. Quais foram os fatos principais ou mais marcantes para você, João, nessa história dos 33 anos do Palhocense? Ah, tem muitas histórias, né? Porque o meu jornal tinha uma característica. Ele era um jornal, na época, de esquerda, porque eu era de esquerda, né? Eu fui um dos fundadores do PT de Palhoça. E daí tudo que acontecia na cidade, o jornal denunciava, ia para o fórum, botava processo contra os caras e tal, principalmente contra nossos políticos. E daí chovia processos para cima de mim, naturalmente. E isso durou bem uns 20 anos fazendo esse trabalho, né? De boca maldita mesmo. Eu costumo dizer que hoje eu não preciso fazer mais esse trabalho, porque tanta gente na internet sendo o João do Jornal, malhando, às vezes até sem pé nem sem cabeça, que não precisa mais o Jornal Palhocense ter A Boca Maldita. Porque A Boca Maldita já está lá na internet, já está na rede social, no Facebook, já está, todo mundo malha, né? Porque elogiar hoje em dia é uma coisa muito difícil para a população. O teu jornal conseguiu se adaptar bem a esse novo momento que vivemos agora, que é de rede social, que é do campo cibernético, do jornalismo? De um lado ajudou muito, né? Antigamente, para gente colocar uma foto no jornal, tinha que ser 3 dias, levar o filme para Florianópolis, para o Real Collor, e ter que esperar, e depois voltar lá novamente para pegar. Hoje, claro que essa mobilidade melhorou 1000 vezes, milhões de vezes, né? O fato eu acho que o jornalismo perdeu, tá? Perdeu não só perdeu a credibilidade, né? Eu acho que para mim jornal é aquele que eu pego na mão, assim como livro, e leio, estou ali lendo. Ele é palpável, né? E a internet tu não sabe o que é verdade e o que é mentira, tanto é que existe já hoje, né, o denominativo de fake news, né? Exato. Eu não faço fake news, porque o jornal não dá para fazer fake news, né? Então, mas a gente está conseguindo levar, né? Não era como era há uns 4 anos atrás, antes da pandemia e antes do advento da internet, dessa coisa toda, mas a gente está conseguindo sobreviver ainda, graças a Deus, porque eu tenho um editor que é muito competente, a minha equipe é muito competente, o meu filho é que toca hoje a edição do jornal, ele é o editor, e tem uma capacidade legal, eu acho que isso tem mantido o jornal vivo. Perfeito. João, nós te convidamos aqui para essa entrevista na TV Câmara, também por conta do Jornal Palhocense. Óbvio, o Jornal Palhocense ele faz parte da história, da vida de Palhoça, mas principalmente, João, porque nós estamos chegando aí aos 128 anos, estamos com 128 anos de vida em Palhoça. E você é a pessoa que
por mais tempo, tem retratado essa história, tem retratado essa vida do município de Palhoça, não é, João? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua relação com Palhoça. Para mim é uma cachaça. Palhoça é... Não fale mal de Palhoça, perto de mim. Tanto é verdade que quando nasceu meu segundo filho, ele nasceu na maternidade do regional. Só que, na época, não podia registrar em Palhoça, porque ele tinha nascido lá na maternidade São José. Eu me neguei a registrar ele lá e entrei na justiça para que eu conseguisse registrar o meu filho como palhocense. E conseguiu. Tanto é que ele é numa média ali de uns 15 anos, ele é o único palhocense que nasceu dos últimos 20 anos. Hoje já pode, novamente, mas até 10 anos atrás não podia. Tinha que ser no local que ele nasceu. Se ele nasceu na maternidade de São José, recebia a nacionalidade como natural de Naturalidade São José. São José. E eu me neguei, daí tive uma reunião com o juiz, na época era muito meu amigo, ele disse, só se tu mentir. Só se tu disser que a tua mulher nasceu, o teu menino nasceu em casa. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei no bar da Dona Maria, na praça, e contei a história e disse, olha pessoal, preciso de gente que tenha assistido o parto do meu filho. Você foi lá cooptar testemunhas? Lotemos 2 carros e fomos para o cartório registrar o meu filho, e assim eu registrei o meu filho como palhocense. Ô, João, você é nativo de Palhoça? Eu sou nativo do Alto Aririú, estudei lá na escola Nicolina Tancredo e depois fiz 2º grau no Colégio Silveira. E essa trajetória de Palhoça, como é que você pode descrevê-la, né? Na parte ocular, obviamente, que você viu, né? Palhoça crescendo, e jornalística. Eu queria que você traçasse esses 2 paralelos aí. Palhoça tem uma história maravilhosa, né? Não tem só 128 anos como está fazendo agora de emancipação, né? Palhoça começou em 1500, na década de 20 de 1500, né? Com o advento do naufrágio do navio espanhol no Porto dos Patos, que ficava ali entre Maciambu e Naufragados, né? E ali passaram a conviver com os índios locais, uma turma de espanhóis. Ao todo, 14 espanhóis conseguiram se salvar do naufrágio. E ali começou a história do mundo exterior, da Europa, com a Palhoça. Ali nasceu o primeiro palhocense, filho de um dos naufragados, com uma índia, né? Isso registrado, não aqui, porque aqui ainda a gente não tem esse documento, mas na Espanha, né? A gente conseguiu essas informações. E tanto é que daqui saía o caminho de Piraburu, não sei se você já viu falar, era um caminho que dava até o Peru, onde os índios sabiam isso, sabiam ir buscar ouro lá. E esses espanhóis, acompanhando os índios, fizeram essa viagem até o Peru, ali na região do Rio da Prata, e que é uma história marcante, né? O caminho de Piraburu é conhecido no Brasil inteiro, tem vários livros lançados sobre isso e tal. Quanto à emancipação política, né, que já foi agora, ainda da fundação, eu não considero o Caetano Silveira de Matos o nosso fundador. Essa questão do Caetano Silveira de Matos ser o fundador de Palhoça, aqui a Câmara de Vereadores, por exemplo, ela tem uma comenda chamada Medalha Caetano Silveira de Matos. Há muito questionamento em relação ao nome do Caetano Silveira de Matos e a atuação dele como fundador de Palhoça, não é? Eu considero que ele não foi o fundador, né? Eu considero o fundador o Peixoto Brito, que era um bandeirante, que chegou na Enseada de Brito em 1650. E ali ele deixou uma leva de famílias, ficou ali 2 anos, instalou a comunidade da Enseada de Brito, por isso Enseada de Brito, por causa do nome dele, e saiu dali e foi
mais para o sul, fundar Laguna. Lá em Laguna, ele é considerado o fundador de Laguna. Aqui não. Aqui não. Não tem muito cabimento. Para ter uma ideia, quando o Caetano Severo de Matos fundou a Palhoça, que a gente considerou a fundação, por causa do ofício que o governador daqui mandou para Portugal, pedindo para fortalecer o caminho para Lages e tal, e ali era um ponto de fortalecimento. Na Enseada já morava mais de 1.000 pessoas. Então, como o cara pode ser fundador de um município se em determinada localidade que está dentro do município já havia povoado, né? já havia povoado, existia mais de 100 fábricas. O que é fábricas? Fábricas na época eram consideradas engenho de farinha, moinho de milho, cachaça, de fazer farinha, açúcar. E ali estava começando só, né? Era uma coisa que ele tinha botado recentemente. E ele era um cara que ganhou muitas sesmarias, né? Daqui a Laje ele ganhou muitas sesmarias, embora ele sendo um bugreiro, matava índio, né? Ele era um tipo de um caçador de índio. E foi assim. Hoje a gente considera Caetano Severo, eu acho que não, mas a população acha, até porque está lá nos livros de história, né? Oficializou-se isso, né? Ainda bem que hoje tem muita coisa errada aqui, né? Por exemplo, a Praça das Bandeiras, né? E daí eu já pulo para a emancipação. Sim. Ali tem 14 ou 15 bandeiras. Isso. Rancho Queimado nunca fez parte de Palhoça. E está lá a bandeira. Para a gente explicar um pouquinho, aquelas bandeiras, João, né? Elas representam os pavilhões, as bandeiras de cada Dos município municípios que supostamente, então, pertenciam à Palhoça. Palhoça. Porque foi assim. Eu já digo supostamente porque você já questionou o Rancho Queimado, né? Porque Palhoça pertencia a São José, né? Primeiro Florianópolis, Isso. Depois São José se emancipou e depois ficou com Palhoça, né? Nós pertencíamos a São José. A gente tinha representantes, vereadores daqui da Vila Nossa Senhora Nazaré, Nossa Senhora de Bom Jesus de Nazaré, na Câmara Municipal. Quando houve a proclamação da República, logo após, existiu uma revolução no Brasil, que era uma gama muito grande de gente no Brasil querendo a volta da monarquia. São José era a favor, os mandatários de São José eram a favor da volta da monarquia e contra a República. O que o governador da época fez? Ele emancipou Palhoça, dando 80% do território de São José para Palhoça, porque tudo isso que era Palhoça também era São José antes. Para ter uma ideia, ia até divisa de Tuporanga, até divisa de Bom Retiro, né? Até aquela região ali de São Bonifácio, Anitápolis. O território era muito grande, né? Para o sul do município, até divisa de Imbituba, isso tudo era Palhoça, sabe? Então, a gente ganhou a maior leva, né? Diz até, né? Conta-se que a raiva... hoje não, mas antigamente nós íamos num baile em São José, a gente apanhava. E se alguém de São José viesse para cá, eles apanhavam também. Porque eles nos chamavam de caranguejo, né? E caranguejo para cá, na época, tinha a característica que só andava para trás, Isso. que é o contrário, o caranguejo anda para todos os lados, né? Ele é bem polivalente, né? Mas é isso, eu acho que Caetano Severo Matos não fundou Palhoça não, sabe? Ô, João, além do jornal Palhocense, a qual você é um dos proprietários, mais algum lugar retratou toda essa história que você acabou de contar? Tem a história da praça, por exemplo, né? Porque os nossos primeiros bairros, né, foram Guarda do Cubatão, primeira Enseada de Brito, e alguns bairros que hoje são bairros, mas na época eram só terras, né? Que é a Pachada, do Maciambu, a região ali da Guarda, da Pinheira. Ali foi o pessoal que saía da Enseada e foi povoando aquele... Tanto é que a igreja da Passagem de Maciambu é a terceira igreja mais antiga da Palhoça.
a da passagem do Maciambu. A primeira, mais velha, é a da Enseada de Brito, Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora de Rosário, foi feita em 1550, com a chegada de outras levas, daí sim de açorianos, natos, saindo das ilhas dos Açores e vindo e trazendo para Palhoça. Ali chegaram 100 e poucas famílias também, se unindo aquelas que há 100 anos atrás, com o bandeirante Brito Peixoto, né? Perfeito. E daí, claro, fundou uma grande... Da Enseada não tinha contato com... não tinha estrada, não tinha nada, né? Não tinha... O único acesso era pelo mar, sabe? Daí depois veio Guarda do Cubatão, veio Barra do Aririu, as áreas mais altas da Palhoça, porque a Palhoça em si era um banhado só, sabe? Tanto é que um dos últimos bairros a ser instaurado na Palhoça foi a praça. Onde ali, a nossa praça ali, 7 de setembro. A Praça Central foi um dos últimos bairros. Por quê? Porque a gente vivia desde a Ponte Maruim até aqui, isso aqui era tudo manga, era tudo pântano. Quem vinha de Lages com as manadas de gado, ela passava beirando o morro lá do Cambirela, ia lá no Tomé, na Barra do Aririu, e pela praia, eles iam até a Ponte Maruim, onde o Caetano Silva de Matos tinha interposto, e dali eles iam ou para o interior da ilha, lá para o Ribeirão, ou para Desterro, que é hoje Florianópolis, né? E porque não tinha passagem, não tinha. Depois, com o advento, 1800 e lá vai alguma coisa, 1840, 45, eles fizeram uma estrada unindo a Ponte Maruim até o Aririu. Daí essa estrada começou a desenvolver o centro da cidade. Porque senão, até hoje, se não tivesse, só tinha mangue, né? Porque a nossa cidade era uma cidade de manguezais, né? Hoje nós não temos mais nem 40% do manguezal que nós tínhamos há 300, 400 anos atrás. Mesmo assim, João, ao que parece, nós temos uma faixa de mangue que é considerada um dos maiores do Brasil, Palhoça, né? É considerado o último da América do Sul, né? Esse aqui, daqui para lá não tem mais mangue, para a América do Sul não tem mais mangue, só aqui, tá? Uma diversidade maravilhosa, só que não é respeitado, não é cuidado, né? Nós nunca tivemos uma política aqui na Palhoça de preservação de natureza, né? O exemplo é o número de loteamentos, né? Principalmente depois da década de 70, Palhoça deu esse boom, né? Quem viveu antes de 70 como eu, meu Deus, cara, é outra vida, é outra coisa, né? É outra cidade. Uma forma de se olhar Palhoça até pouco tempo era que aqui era cidade dormitório, de São José, de Florianópolis. Na tua visão, continua assim ou isso mudou? Não, mudou muito. Era mesmo, todo mundo trabalhava. Aqui não tinha emprego, né? Quem trabalhava aqui ou trabalhava na roça. Nós tínhamos um potencial muito grande em olaria de tijolo, né? Inclusive eu sou oleiro, né? Só no Alto Aririu tinha umas 10 olarias, né? Fora as grandes olarias, como foi a olaria Atapuia, como foi a do seu Ari Silveira, que foi uma grande indústria, a Matutel aqui mesmo, em Passa 20. E a Cova Funda, que hoje é São Sebastião, era um outro ponto de muita olaria, né? Enseada de Brito tinha olaria. E durante muito tempo a gente é que fornecia o tijolo para Florianópolis, para as construções em Florianópolis. Aqui se vivia de pesca, principalmente de pesca, Atividade oleira. A atividade oleira e emprego mesmo, assim, vou estudar para ser um escriturário. Você tinha que sair. Eu tinha que sair de Palhoça, né? E essa situação mudou, né? Depois dos anos 70 mudou com o advento dos loteamentos, né? Daí soltaram o verbo, né? Ainda bem que hoje os loteamentos têm uma certa infraestrutura, antigamente não tinha, eles simplesmente abriam o loteamento sem luz, sem água, sem meio fio, sem calçamento, sem nada, e vendiam os lotes e as pessoas ficavam lá, né?
E aí vem o crescimento desordenado, né? Que gera um problema muito sério. Que é uma coisa que temos até hoje, né? Ah. Esse desenvolvimento desordenado começou lá atrás, sabe? Não é culpa do atual prefeito, nem do que passou, nem do... Não é coisa de 10 anos para cá. O que ocupa um pouco o grande agora, nesse momento, foi a vinda para Palhoça em exagero do Minha Casa Minha Vida. Isso também foi, para mim, foi um câncer para Palhoça, para não dizer outra coisa. Que mais contrata, que mais recebeu, que mais recebeu. Ela resolveu o problema da Grande Florianópolis inteira. Porque eu lembro quando o Lula lançou esse projeto, era para cada cidade dar a moradia digna para os seus habitantes. Mas aqui na Palhoça não foi isso que aconteceu. Bem poucas pessoas tiveram acesso à casa própria, né? Um apartamentozinho. Foi tudo gente que veio de fora, porque também as empresas que vêm, eles querem vender, eles não estão nem aí, quem vem para Palhoça e quem não vem. E a política também não se interessou muito por isso, e por isso que hoje nós temos essa falta de creche que a gente tem, quase 5 mil ou 4 mil crianças fora, não temos escola, não temos uma boa segurança, porque Palhoça não estava preparada para receber Porra, até pouco tempo nós éramos 100 mil habitantes. Hoje, se tu contar direitinho mesmo, nós temos mais de 200. Né? A Palhoça hoje tem uma das melhores arrecadação. E isso graças ao Ronério. O Ronério aumentou embora tenha sido ele que tenha trazido a Minha Casa Minha Vida, né? Que muita gente acha que está certo ele trazer, e eu respeito, mas ele foi o cara que mais trouxe empresas para Palhoça na época. Ele deu esse pontapé inicial, sabe? Com o Paulo Vidal. O Paulo Vidal fez a primeira área industrial, que é a do Eldorado. Né? Ali começou a gente começar a trabalhar também por aqui, sabe? Porque daí a prioridade era também dar emprego para gente da nossa terra. Ocupar a mão de obra, passou a ocupar realmente a mão de obra de Palhoça em Palhoça. Só que daí nós batemos outro problema, a falta de educação. Né? Porque o palhocense não estava preparado para ter esse emprego que estava sendo oferecido. Sabe? E aí ele teve que se qualificar. Ou se qualifica, ele que daí não teve muita chance porque nós não temos uma escola profissionalizante no município, nós não temos, né? A não ser Florianópolis, né? Meio que patinou um tempo essa coisa. Hoje já, quando eu falo em Florianópolis, falo em Palhoça, falo em São José, tu já fala numa coisa só. Né? São cidades conurbadas, elas vivem juntas, parece tudo farinha do mesmo saco, né? Exato. Eu te falei sobre fato político, eu queria relembrar um bem recente, né? Que foi a questão do Ivon, que ganhou, mas não levou, né? Aí o ex-prefeito Camilo acabou, no seu primeiro mandato, assumindo a prefeitura. Eu lancei... Como é que você trabalhou isso? Eu escrevi um livro sobre esse fato, até para deixar para os mais novos, mais tarde, lerem essa história, que foi uma história que nunca tinha acontecido no Brasil. No Brasil, exatamente. Ali começou tudo errado, desde o início, né? O Ivon não foi prefeito naquela vez, e não foi na segunda também, porque não soube adequar, na minha opinião, o jeito de fazer política, né? E daí aconteceu o que aconteceu. O segundo acabou sendo o primeiro, né? Exato. Porque eu estava aqui no dia da convenção, realmente não teve convenção, sabe? Teve um papel chegando no meio da multidão dizendo que era a ordem do Tucano Federal, né? E que o Ivon era o candidato, só que ele tinha oposição ao meio no próprio partido, né? Que era o presidente do partido, o Caco, né? E o Alan Pietro também. E isso aqui virou um pandemônio, essa Câmara virou um pandemônio naquele dia. Só havia polícia e gente querendo bater em gente, sabe? Foi um absurdo até. Só para a gente relembrar, o ex-candidato Ivon de Souza, e é gente muito boa, sabe? Exato. E ele era candidato do PSDB, né? PSDB. Do PSDB. Ele teve o nome referendado
pelo Diretório Estadual e pelo Diretório Nacional, mas não teve o nome referendado pelo Diretório Municipal. E aí a Justiça Eleitoral acabou entendendo daí que ele não acabou, podia ser candidato, é isso, né? acabou depois o Caco, o presidente do PSDB, provando que aquele documento que eles trouxeram de Brasília não era fajuto. Né? Pelo menos isso está lá no meu livro. Ele não era oficial. Ele não era oficial. Tanto é que o presidente do PSDB na época estava internado no hospital. Vamos mudar um pouquinho de assunto, João. É que o João do jornal, o João José da Silva, ele é o mais novo egresso da Academia Palhocense de Letras e Artes. Isso. Como é que foi esse convite? Daqui a pouco você passou a ser um acadêmico. Olha, foi até engraçado porque uma menina, uma amiga minha, foi convidada a entrar. Só que ela só entraria se um padrinho tivesse um padrinho para aplicar ela. Como eu não era filiado na associação, na academia, o cara disse, João, se tu quiser ser padrinho dela, tu tens que te associar também. E eu acabei me associando por causa dela, entendeu? Porque nós temos a outra academia de letras, que é muito mais antiga, que é a Palhocense, Academia Palhocense de Letras, e eles já me convidaram centenas de vezes e eu nunca fui, sabe? Eu até cometi uma injustiça, porque eu devia estar primeiro nessa academia. Mas eu sou o cara que eu gosto de participar, e eu não tenho tempo hoje para estar participando de reuniões aqui, reunião lá, reunião... Eu não tenho esse tempo, sabe? E talvez nem mais saco, sabe? De estar participando de reuniões muito longas. E a gente sabe que academia é uma coisa ela toma um tempo, né? E daí, mas foi isso. Eu já lancei o meu 9º livro, né? O último foi o Projeto Memória Palhocense, que é um livro que conta a história de Palhoça. Tudo que eu falei aqui está lá, sabe? Desde dos espanhóis, desde a lenda do Cabirela até nos ano 2000, mais ou menos, esse livro retrata, né? Porque, como era a igreja, quantas torres tinha, por que não fizeram as torres, tem toda uma história, né? Com fotos e pesquisa de texto dos fatos que eu narro no livro. Né? Quer dizer, ele retrata a Palhoça, ele conta a história de Palhoça, mas ele tem uma importância muito grande para a região toda, né, João? Porque Palhoça faz parte de toda essa região histórica, cultural, socialmente, né? Claro, até porque, né, Palhoça, para tu ir para Laje, para ir para o Rio Grande do Sul, tu tinha que passar por meio da praça, lá na frente, no meio da praça, né? Antes da BR-101, né? A estrada para Porto Alegre era lá onde hoje é o Bar da Dona Maria, a Avenida José Maria da Luz, os caminhões, carros passavam tudo por ali, né? E eu, graças a Deus, peguei essa época. Então, quer dizer, já estou bem velhinho, já sei da... João, ótimo papo, adorei a tua vinda. Oi, querido, prazer foi meu. Venha sempre, as portas estão sempre abertas, porque ouvir a opinião de um cidadão nativo de Palhoça, jornalista, dono do jornal mais antigo da cidade, que retratou os últimos 33 anos de história, do que realmente aconteceu e retrata até hoje, é muito importante para nós, para o parlamento, para quem nos assiste. João, só te agradeço. Eu só acho que devia ter mais gente interessada em pesquisar a história do nosso município, que vai descobrir muita coisa que está aí escondida e ninguém sabe e que está na hora da gente saber. Perfeito. João, muito obrigado por sua entrevista. Eu que agradeço, querido. Hoje conversamos com o João José da Silva, o João do Jornal, aqui na TV Câmara. TV Câmara Entrevista.